A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Estou de volta, sou o pastor João, do canal A Voz da Bíblia. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus. Eu falei no vídeo anterior sobre algo muito importante, que fala lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, ali lá, que fala sobre a ascensão de Jesus, sobre que ele vai voltar e todo olho verá. E eu quero aqui fazer uma meditação a partir do versículo de número 17, do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que fala assim: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Que dias são esses que a Bíblia está falando, irmão? Os últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. Nós estamos terminando o segundo dia profético da era da igreja, que é o segundo milênio depois de Cristo. Nós estamos já terminando esses 2 milênios de Cristo para cá, que seria os 2 milênios da época da graça. E o profeta Oséias profetizou na sua palavra que ao terceiro dia ele nos ressuscitará. Então estamos próximos do terceiro milênio da época da igreja, de Cristo para cá. Estamos já entrando no terceiro milênio, não está muito longe, está perto. E esses acontecimentos que a Bíblia está falando aqui estão se cumprindo. Deus tem derramado, a Bíblia diz que ele derramará do Espírito dele, já derramou, está derramando sobre toda a carne. Aqui quando ele fala sobre toda a carne, é uma coisa: ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne e também derramará do Espírito dele, ele vai derramar sobre os servos e servas. Aqui tem duas partes maravilhosas. Toda a criação que tem carne, de alguma forma, Deus derrama do Espírito dele sobre toda a carne, entendeu? Agora, existe um diferencial aqui no derramar o Espírito Santo sobre toda a carne e sobre o seu servo. O ímpio também recebe bênçãos do Espírito Santo. O ímpio também, às vezes, é livrado pelo Espírito Santo. É guardado, é protegido, porque Deus trabalha através do Espírito dele para poder restaurar a casa de Israel, para restaurar as pessoas através do Evangelho. E aqueles que crêem nele, ele derrama sobre o Espírito, e aqueles que não creem de alguma forma também estão sendo beneficiados pelo Espírito de Deus. Mas esse derramar do Espírito sobre toda a carne tem uma diferença muito grande aqui, tá bem? Por quê? Por que tem essa diferença? Porque os seus servos e as suas servas profetizarão. O que eu estou fazendo aqui agora, irmão? Estou profetizando a palavra do Senhor. Estou profetizando a palavra de Deus. Estou anunciando o Evangelho de Cristo para aqueles que abrirem o coração e crerem, serão salvos pelo poder da palavra do Senhor. E ele continua dizendo aqui: E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar
o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui, Deus está falando do final dos tempos, irmão. Está falando aqui do período da grande tribulação, quando a igreja estiver vivendo a grande tribulação, porque a igreja viverá a grande tribulação, e ela vai ver, as pessoas que estiverem vivas verão, não só ela, mas todas as pessoas que estiverem vivas, até aqueles que não fazem parte da igreja, até os ímpios na vinda de Jesus, eles vão contemplar esses sinais miraculosos no final dos dias, no final desse segundo dia profético que eu acabei de dizer, da era da igreja, para entrar o terceiro dia, porque o profeta Oséias profetizou categoricamente. Ele disse, em 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará. Entendeu? Quer dizer, dentro desses 2 milênios vai acontecer todo o período da busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo será salvo. Aqueles que entregar o seu coração será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui é muito linda esta palavra. O sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, que é o dia da vinda do Senhor, que todo olho verá, que eu falei no vídeo anterior. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, invocar é algo forte, irmão. Invocar é mais do que só buscar. Invocar é persistir em buscar, em pedir, em clamar pela misericórdia do Senhor. Invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus. Pedro pregando para as pessoas do começo da era da igreja na terra. Varão aprovado, Jesus foi um varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando o vós, o crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos. Então nós vemos que é muito importante nós meditarmos nisso. É o que aconteceu. Os judeus entregaram Jesus na mão dos romanos para ser morto e crucificado. E Pedro pregava e defendia o nome, o poder glorioso desse Jesus maravilhoso que nós servimos. Varões israelitas pregando para ele: escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. E nós sabemos disso, porque nós também somos israelitas por adoção, porque nós fomos alcançados através do Evangelho da Paz do nosso Senhor Jesus Cristo e fomos enxertados nessa fiel oliveira que é Cristo, juntamente com todos os galhos, e nós somos os ramos que produzimos fruto hoje para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando o vós, o crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos. Quer dizer, aqui os israelitas, o povo de Deus na época, os filhos de Jacó, filho de Israel, né, que é Jacó, que foi mudado o nome lá no Val, na luta, lá na passagem do Val de Jaboque, quando Jacó vinha voltando para a sua terra, que ele peregrinou por muitos anos lá na terra de Labão, o parente dele, de seu tio. Ali, quando ele voltava, ele lutou com o anjo, e o anjo feriu-lhe a coxa, e Deus mudou o nome dele para Israel. Falou: o seu nome não será mais Jacó, mas será Israel. Então, nós sabemos que
esse nome de Israel, né, que foi mudado lá, de Jacó, que foi mudado para Israel, esse nome Israel, ele é para todos aqueles que são israelitas dispersos, que estão aceitando Jesus, são também para o povo judeu, porque o povo judeu também são filhos de Israel, e são israelitas também, mas devido à separação do reino, a divisão do reino na época do filho de Salomão por nome Roboão, aí as 10 tribos foram lançadas no meio das nações, e a tribo de Judá com Benjamim, alguns levitas ficaram lá no país de Israel, e Jesus veio para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, que tinha se dispersado. E esse evangelho e esse povo que se dispersou, israelitas, se misturaram no meio do gentio, e todos se tornaram gentios. E agora, através do evangelho da paz, que Deus levantou Paulo com o seu poder, com a sua presciência, com a sua glória, com a sua majestade, e Paulo começou a resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, e as pessoas que aceitaram Jesus foram sendo preparadas por Deus, foram sendo transformadas em grandes obreiros abençoados, e essa palavra, essa bênção alcançou até nós, e o que nós estamos fazendo hoje também é anunciando este evangelho de resgate, esse evangelho para trazer de volta as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então todos os gentios dispersos, todos os israelitas dispersos, que são gentios também como nós, eles também alcançaram essa bênção do resgate através do evangelho, e esse evangelho alcançou nós, e nós também fomos enxertados neles para a glória do nome do Senhor, e fazemos parte deste povo maravilhoso do Senhor para o dia da vinda de Jesus Cristo. Então é o que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui claramente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele continua dizendo, a palavra do Senhor era muito clara em dizer aqui sobre isso para nós, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus foi entregue pelo determinado conselho, né? Que era o povo de Deus, eram os sacerdotes da época, os homens que julgavam no Sinédrio, eles eram os homens que entregaram Jesus na mão dos romanos para serem mortos. É tanto que eles também participaram e têm o mesmo pecado de qualquer outros, né? Não são diferentes, louvado seja o nome do Senhor, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte. Jesus foi ressuscitado, Deus tirou ele da ânsia da morte, pois não era possível que fosse retido pela morte, retido por ela, porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque esta está à minha direita, porque está à minha direita. Jesus está sentado, Deus via Jesus à sua direita, para que eu não seja confundido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em segurança. Davi sentia Jesus à direita dele, lhe confortando, e ele profetizou e disse que ele também ia ressuscitar para a glória do nome do Senhor. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em segurança, pois não deixarás a minha alma no Hades, quer dizer, no inferno, lá no lugar dos mortos, no mundo dos mortos, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, você que está me ouvindo, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo pois ele profeta e
e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, aleluia, para o assentar sobre o seu trono, no seu trono, nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, porque o que Davi citou lá era uma representatividade da pessoa de Cristo. Jesus não foi segurado no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunha. E é isso que eu estou testemunhando nesta oportunidade. E você que está me ouvindo pela primeira vez, entrega o teu coração a Jesus, porque não há salvação fora de Cristo. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Então, se você vier conosco e aceitar esse Cristo, você vai automaticamente ser enxertado nessa fiel oliveira que é Cristo, juntamente com os galhos que são Israel, os ramos que são gentios, que estão aceitando Jesus e entregando o coração. E você tem essa oportunidade conosco de participar dessas bênçãos em nome do Senhor. Se inscreva no canal Voz da Bíblia, dá o seu like, dá o seu voto de confiança para mim, se inscrevendo no canal, dando o seu like, fazendo o seu comentário, divulgando esse vídeo para outras pessoas, para que esse evangelho alcance outras vidas. Eu sei que você tem pessoas que você gostaria que fosse salvo com você, então divulgue, irmão, divulgue, me ajude para crescer. Eu não estou pedindo para você prata, não estou pedindo ouro, não estou pedindo nada. A única coisa que eu quero de você é o seu apoio e a sua oração, e que você compartilhe o vídeo para que nós possamos ganhar outros irmãos, outras pessoas para ser nossos irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fique com Deus, em nome de Jesus.